a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Acrescentando mais alguma coisa com base neste assunto para o melhor entendimento de todos, irmãos, se encontra em nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, afirmações muito importantes, precisas e ricas em conhecimento, e que achei por bem trazê-las e colocá-las com este assunto, porque bem sabemos que somos filhos e filhas de Deus, porque fomos criados por Ele, e de total igualdade, com tamanha precisão, irmãos, a sua imagem e semelhança. Só que, eu digo, uma virtude, esta virtude, ela deixa de ser com a mancha do pecado, com o envolvimento com as coisas que contrariam a Deus, o nosso Pai. Daí, irmãos, esta afirmação diz assim: o nosso boníssimo Pai celestial é o único Deus a quem adoramos. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus que instruiu Moisés para dizer ao povo de Israel que fossem libertos do cativeiro egípcio. E quando perguntasse quem era o seu Deus, que o seu nome é: eu sou o que sou. Na verdade, Deus é o que é, irmãos e irmãs, pelas suas obras e pela doutrina de Cristo, do Consolador e de seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, o qual é conhecido, pregado e vivido nesta Santa Igreja. Felizes são os que aqui se agregam e buscam estes conhecimentos, somando valores na prática rigorosa desta doutrina e disciplina no seu viver. Muitos afirmam: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas, na verdade, irmãos e irmãs, não ignoramos, porque eu digo que há diversas formas para esta razão e afirmação por parte de muitos. Quando então das primeiras é o não conhecimento da verdade, do Evangelho do Reino dos Céus. Outros, porque além de não conhecendo, da forma como vive, então acrescenta arrogância ou ignorância. E isto é uma situação, um estado grave, porque muitos não aceitam a verdade, não deixa que ninguém aproxima e anuncia a verdade. Quando muito ouve, já de forma com pressa ou descaso, é um convite que muitos de nós já fizemos e devemos continuar fazendo. Vamos conhecer a verdade, vamos participar de uma reunião da nossa igreja, acesse o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa. Mas, irmãos, como rege a doutrina também,
muitos dormem. Dormem não fisicamente, fechados seus olhos. Vive normalmente, vai, faz, acontece, volta, enfim. Mas os seus olhos espirituais estão fechados para as coisas do alto. Não ultrapassa os fios de cabelos sobre sua cabeça. Como muitos casos, o santo irmão Aldo, lutando para salvar alguém, ele chegou a afirmar: eu estava lá, porém devido ao envolvimento com o erro, com o pecado, o poder do mal assegurou a pessoa com sua visão para baixo, não deixando olhar para cima, porque enxergava ele, irmão Aldo, clamava e ele podia fazer algo de melhor. Estimados, estes ensinos é maravilhoso, poderoso, porque são santos, são vindos dos céus. Foi Jesus quem nos deu através da Santa Avó. E a Santa Avó junto à Virgem Maria e Jesus continuaram em espírito e verdade. Após 26 de outubro de 1970, entregando toda a responsabilidade física, material, da continuação desta obra de redenção e salvação aos cuidados do nosso santo irmão Aldo. Ele tudo fez para que nos tornássemos conhecedores destas verdades. Por isso, vós que me ouve nesta oportunidade, não duvidem da possibilidade que você, o senhor, a senhora, tem de se tornarem íntegro na participação nas virtudes e poder dos céus, alegrando em muito a Deus, voltando a ser a origem como fora criado, imagem e semelhança dele, Deus. Olha que gostoso, irmãos. E temos muitos em nosso meio, que a gente sente gostoso estar próximo de tais pessoas, porque não é uma pessoa ranzinza, não é uma pessoa arrogante, é uma pessoa de extrema qualidade divina, que sempre quer o bem ao seu próximo, nunca pensa em maldade, nunca age com injustiça sobre esse ou sobre aquele, mas sempre é justo, amoroso. Isto é ser zeloso de boas obras. E com isto, irmãos, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, afugenta para bem longe os sentimentos maus, os pensamentos, porque eles vêm, irmãos, até nós. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eles vêm até nós, porque os nossos olhos veem as coisas, principalmente uma barbaridade, uma crueldade com a pessoa faz a outro. E há muitas pessoas, irmãos, que não vigiando diz: comigo isso não acontece. Irmão, se fosse comigo eu agiria assim. Se isso acontecer comigo, não fica de graça. Se assim agem, irmãos e irmãs, ainda não é apostólico, convertido. Porque o convertido, irmãos, quando ele vê o erro, quando ele vê que vai pecar, ao invés de alimentar o pensamento e deixar virar sentimento, de imediatamente clamam pelos nomes gloriosos e poderosos: Jesus, Santa Avó, Santo Irmão Aldo. E são válidos, e são livres. Daí, irmãos e irmãs, para isto se faz necessário
entender esta grande verdade do Evangelho do Reino dos Céus, que eu repito para os irmãos que contendo em nosso boletim, esta mensagem, o ensino precioso do nosso Deus. Nunca se aborreçam, mas queiram sempre estar aprendendo mais, porque assim fica fácil para os céus manter conectados com todos, porque os céus não faz distinção de ninguém, irmãos, quer o bem a todos. São as pessoas que distinguem, deixa a desejar. E colocando, portanto, essa recomendação de Deus, quando então diz: filho meu, olha, irmãos, esteja na condição que estiver, ele fala: filho meu, atenta, ou seja, ouve, coloca em prática as minhas palavras, os meus ensinos, inclina o teu ouvido. Nós vimos a recomendação, irmãos, e não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, não, no boletim. Respeita as nossas reuniões. Não ficam levantando desnecessariamente. Não ficam conversando. Não se distraiam. Irmãos, lamentavelmente, alguns reclamam: eu não gostei desse pastor, fala difícil, a leitura é cansada. Irmãos, antes que pronuncie isso, clamem a Santa Voz, Santo Hermodo, para te ajudar. Que com isto ela poderá ajudar o pastor também, e a quem quer que seja. Foi por isso que Jesus disse: tira primeiro uma trave que venda aos teus olhos, para depois querer tirar um pequeno cisco no olho do teu irmão. E os seus ouvidos, irmãos, mantenham conectados, atentos, inclinados ao ouvir os ensinos do nosso Deus. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, porque guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que honra, irmãos. Que bênção, que privilégio. Por isso que na doutrina afirma: se queres ter longos dias de vida e paz, obedece. Faz bem, é gostoso. Vale a pena, irmãos, amar com sinceridade, com amor profundo do coração, estes ensinos. Porque só assim seremos vencedores. E a Igreja Apostólica ressurgiu, irmãos, para vencer. Então todos que se diz apostólico devem afirmar com segurança, com garra: eu quero vencer. E dizer isto a Santa Voz e Santo Hermodo com convicção. E com humildade, com mansidão, pedir sempre sabedoria e o poder do céu, porque as tentações, irmãos, estão aí, aos nossos dispor. Irmãos, olha, porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração, irmãos. Muitas pessoas afirmam: Deus quer o coração. Deus não quer roupa, Deus não quer calçado, Deus não quer corte de cabelo. E por aí vão se iludindo. Porque como diz o amado apóstolo São Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
E a Santa Avó, ao seu tempo, ela dizia: se tua casa for santificada, será por mim visitada. Irmãos, a Santa Avó não fica, ela não pode, ela nunca quis, ela nunca aceitou, porque é da vontade de Deus não conviver com o mal vestido, com o mal comportado, com a pessoa que carrega ódio no coração, com a pessoa que briga fácil, é agressiva, nervosa, mente, engana. Irmãos, há pessoas que mentem facilmente, sem ganhar nada, por nada. Essa prática precisa ser deixada. E só com a oração, e só com a obediência rigorosa e prática dessa doutrina e disciplina, assim será vencedor, vencedora. Daí terão facilidades para administrar um coral, no caso do regente, para administrar uma reunião, no caso do pastor, para cuidar da porta de entrada do templo, no caso do diácono, para administrar um solo que vai cantar, para administrar o instrumento que toca, para então os membros frequentadores estar assíduos às nossas reuniões, com alegria, com sede de justiça, querendo cada vez mais ouvir das coisas do alto, do céu, envolvendo irmãos e irmãs numa união mútua, com reverência, com sinceridade, com devoção, com respeito, e jamais se envolvam com coisas banais, querem desfocar da reunião. As nossas reuniões, irmãos, são muito santas, muito poderosas, são ricas, mas ela depende do Senhor, da Senhora, de você. Isto recebe cada um da forma que crer, que faz por merecer. Então guarde esses ensinos em seus corações, e não seja como um homem insensato, mas sejam como um homem prudente, né? Que Jesus comparou: vai construir a sua casa, cria uma estrutura, irmãos, bem fundada, né? Que ali, mesmo que haja uma demolição do terreno, mas aquela fundação está arraigada uma na outra, e então não há deslizes, não desmorona, né? Como foi que o saudoso bispo venceu quando então foi perseguido? Para passar a deixar de servir ao Deus verdadeiro, como eu ditei para os irmãos antes de falar sobre a mensagem. O nosso boníssimo Pai Celestial é o único Deus a quem adoramos e servimos. Ele deixasse de servir para fazer a vontade do opositor a Deus, teria grandes recompensas. Ele disse: não. Só a Jesus, só a Santa Avó, só ao meu Deus. Aí está, irmãos, uma estrutura arraigada, firmada na verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Há pessoas que perguntam: de que igreja você é? Da Igreja Apostólica. Mas que igreja é essa? Ela fica na rua Baguari, ali o número 158, no bairro Tatuapé. Irmãos, eu sou da Igreja Apostólica, a igreja do Consolador que Jesus prometeu, a Santa Avó Rosa. É a igreja do pastor que Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor. Irmãos, aí a pessoa abismo, regala os olhos, cria curiosidade. Irmãos, desmorona, desmonta, transmite insegurança. A pessoa às vezes não fala assim: que apostólico é esse? Você fala: que crente é esse? Aí vai ver, fala palavrões no meio dos outros, segue o que os outros vivem lá no trabalho, na escola, na rua.
briga, discute, intriga. O casamento vai de água abaixo, os filhos perdem a segurança e tudo se desmorona. Então pensem seriamente nisto, irmãos. Vale a pena firmar nesta rocha. Eu sou de Jesus, sou da Santa Vó, sou do Santo Irmão Aldo. Eu pertenço a uma igreja viva, santa, poderosa. E assim serão felizes, bem-aventurados em todo o seu viver. E com toda certeza terão a sua recompensa, que é o seu galardão na glória celestial para toda a eternidade.